Fala galera, beleza? Sou o Nicholas, depois eu explico um pouquinho melhor por quê, mas estou começando a fazer um teste aqui com vocês para ver se vira um programa, se vira uma rotina, alguma coisa que a gente pode trazer aqui com mais frequência no Talks by Speed. Tô aqui com o Diogo, né? Apresentar o Diogo pra mim é uma coisa um pouco engraçada, tá? Vou ter que ser sincero. Mas assim, a gente convive muito o dia inteiro, tá junto 100% do dia, principalmente em São Paulo, agora com essa nova... Vamos falar sobre isso também, não vou antecipar o papo não. Boa. Mas enfim, Diogo, se apresenta aí pra galera e... Bom, pra mim, podia ficar assim, que eu acho que eu sei explicar o que você vai falar, Boa. né? Mas se apresenta pro pessoal que tá vendo aí. Eu acho que você vai saber o que eu vou falar antes de eu falar. Uhum. Mas tudo bem. Bom, eu sou o Diogo, sou sócio, Diogo Mota, né? Porque são dois Diogos na Speed, então é importante, sou o Diogo Mota, sócio e CEO da Speed. Primeiro que é uma honra ser entrevistado por você. Você obrigado. Que nesses 1 ano e meio de Speed, 1 ano e meio, 2, evoluiu como poucos. Porra, realmente. E hoje é um cara que tá na laia ali da liderança. Então, vagando ali. Parabéns por isso. Muito obrigado. Que essa sua jornada mais Pode pública. cumprimentar aqui, fica legal? Se cumprimentar aqui, fica legal, né? Que essa sua jornada mais pública seja de muito sucesso também. É isso. Mas basicamente é isso. Acho que o resto acho que hoje a gente vai falar, assim, claro, né, a gente vai trazer alguns temas legais também, falar sobre empreendedorismo, falar um pouco sobre o esporte também, futebol, que eu acho que foi muito frequente para nós, assim, começo de tudo ali, então acho que é um assunto maneiro. E é isso, né, Diogo? Preparei algumas perguntas aqui. Eu queria, mais antes, ouvir um pouquinho mais a vida de futebol, esporte, como é que foi isso aí pra você. Depois eu vou falar um pouquinho de mim também, mas conta pra galera aí. Falar um pouquinho de categoria de base também, é meio polêmico, mas é umas verdades que a gente precisa ouvir. O pessoal que tá querendo ouvir, ou começar, ou já passou por isso, vai se identificar também. Então conta pro pessoal aí como é que começou o Dioguinho lá atrás, com quantos anos? Pô, cara. 8? Ou mais velho? No futebol, acho que foi com uns 8, 9. 8, 9, né? O Dioguinho lá, cruzeirense ainda, né? Atleticano. Que isso, rapaz? Você comete uma gafe. Mas, cuidado. Meu pai me mata, hein? Juliano. Foi mal. Atleticano lá atrás, então conta pro pessoal aí como é que foi, como que começou essa loucura toda aí. Boa. Bom, minha mãe, quando ia me dar castigo, ela me tirava do futebol, né? Então, só ir pra... Futebol e videogame, tá? Nossa. Pô, nem videogame era castigo pra mim, velho. Eu não tava nem aí, mas futebol... Bom, com 8, 9 anos eu cismei completamente em ser jogador de futebol. Uhum. O Galo naquela época tinha sido rebaixado pra Série B, voltava. Eu tinha 8 anos, foi 2010, Nossa. foi rebaixado antes, voltou. 2010. Então já não era uma fase muito boa do Galo. E aí eu lembro direitinho, meu pai conta isso até hoje, que quando o Galo caiu, eu falei, eu vou jogar futebol pra tirar o Galo dessa situação. Mas todo mundo que é criança já passou por isso, né? por isso, Não, teve uma... Vou falar também depois. Conta. Não, Vasco 2015 e 16. Foi um momento mais... Sou vascaíno, tá, galera? Depois vamos explicar um pouquinho também sobre isso aí. Mas Vasco 2015, 2016 ali, pra quem é vascaíno, ou até pra quem não é e viu. 15, 16, cara, agora eu me apertei com as datas aqui. Enfim, quando foi rebaixado, o jogo contra o Atlético Paranaense, aquele dia eu chorei tanto, eu fiquei tão puto lá em casa, que eu falei, eu vou virar jogador pra tirar esses caras daqui, e eu vou jogar e vou fazer o Vasco voltar. Enfim, o Vasco voltou depois, mas caiu, voltou, e aí... O Vasco adiantou de nada. Elevador danado. Enfim. Mas aí, cara, assim... A história é muito longa, vou tentar resumir, mas também não vou tirar muitos detalhes. Eu com 8, 9 anos fiquei completamente obcecado por isso. E tem essa característica na minha vida, eu quando me determino a fazer algo, eu tendo a ser um pouco exagerado. Isso em momentos é bom, em momentos é ruim. Mas eu decidi ser jogador de futebol. O detalhe muito importante é que eu não tenho influência de futebol na minha família, que é muito importante para quem não sabe. Quando você não conhece o mercado do futebol por dentro, é muito mais difícil de entrar. Muito mais. Eu sempre fui grande, então completamente desengonçado. E a maior prova de que eu era um completo boçal no futebol é que o primeiro treino de futsal eu fui com chuteira de trava. Essa eu nunca tinha escutado, tá? Eu ri de verdade porque foi a primeira vez que eu escutei de verdade. Essa chuteira eu tenho guardada até hoje, era do Galo. Então assim, era um completo boçal, mas me determinei a fazer aquilo. Fiquei uns bons anos em Juiz de Fora, jogando em vários clubes, Sport, Tupi, Bom Pastor e Zico. Fui campeão de algumas coisas da região e fui terceiro colocado do Campeonato Mineiro, pelo Sport. Já tinha uma rotina muito intensa, desde moleque assim,
você ter ideia, tinha treino meu que era de 6 às 7. Eu saía 10 minutos antes para chegar no outro que era de 7 às 8. Da manhã, isso. À noite. À noite. À noite. Pior ainda. É. Tinha aula de manhã, provavelmente. Exato. Então, assim, completo obcecado. E aí, nesse Campeonato Mineiro, fomos terceiro colocado e a gente jogou contra o Olímpico. O Olímpico, na época, representava a base do Cruzeiro no futsal. Isso tudo futsal. Isso tudo no futsal. Eu, na verdade, já tinha começado no campo, mas era muito moleque, futsal, né? E aí, fui chamado para ir pro Cruzeiro. Fui pro Cruzeiro, fiquei 1 ano, passei bons apertos lá. Depois saí do Cruzeiro, rodei vários clubes. Nessa fase, desde que eu saí do Cruzeiro até quando eu parei de jogar futebol, foram mais de 12 clubes. Pô, cara, deu. E países diferentes também, né? E países. Incluindo países diferentes também. E aí essa história foi uma história de muitos nãos, de muito treino, de muita lesão. Tive uma lesão na vértebra L4, L5, L3, L4. Tive que jogar de colete. Nossa. Então, assim, é uma história muito boa pra gente entrar em detalhes depois. Terminei jogando na Alemanha, me realizei profissionalmente na Alemanha. Voltei e não queria mais jogar bola, esse é o resumo, né? Mas tem vários detalhes, mas esse é o resumo. Bom, ótimo resumo, né? Acho que deu pra todo mundo entender como é que a vida do Diogo já fez várias loucuras e hoje com 21 anos também, né? 21, né? 21 igual eu. Com 21 anos hoje, sócio e CEO de uma empresa é um cargo muito importante, da mesma forma que a gente também nessa outra linha de liderança que a gente tanto fala lá, com a idade tão baixa. Tem até uma das perguntas que eu preparei aqui, eu acho que vou até antecipar um pouco só pra ouvir você falando. Cara, sobre liderança muito jovem. E tem um preconceito desse pessoal mais antigo, dos empresários mais, aqueles caras mais, sabe? Uhum. Que eles têm esse problema. Eles têm esse problema, não sei se é um problema, mas eles veem o pessoal jovem entrando nesse ramo empresarial muito cedo e acham errado. Não acreditam no produto. Isso aconteceu muito com vocês? Eu acredito que sim, né? Eu tô lá desde o começo, mas é uma pergunta que eu acho que o público quer saber também, é uma pergunta geral também. Com certeza. Desculpa, né? Claro. Mas por ver a gente também muito em rede social, vídeo, acha que é um bando de moleque. Então, assim, eu acho que é uma pergunta interessante. É boa. Com certeza, acontece toda hora. Qual que é a explicação disso? Antigamente, para você ter conhecimento, você tinha que errar. Você tinha que fazer. Você tinha que acessar ambientes diferentes. Você tinha que ter acesso a conteúdo. Porque não era de livre acesso, descentralizado, como a internet é hoje. Então, antigamente, um empresário de 25 anos, naturalmente, ele tinha menos conhecimento do que o empresário de 50. Sim. Concorda? Sim. Fez muito menos. Hoje não. Hoje, com a descentralização do conhecimento, definitivamente a intensidade começou a distorcer o tempo. Hoje, quanto mais intenso você é, menos tempo você gasta. Sim. Certo? Faz sentido. É isso mesmo, né? Mais intenso. Quanto mais intenso, menos tempo. Ou seja, eu fui muito intenso por 2-3 anos da minha vida. Muito incomodado, muito obcecado realmente, que me fez ter um pouco de conhecimento para poder fazer o que eu faço hoje. Eu falo um pouco porque é um pouco mesmo. É um pouco comparado ao que eu sei que eu vou atingir, que eu quero atingir, mas é muito perto da população média. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente sofre preconceito o tempo inteiro. Mas eu não gosto de assumir uma posição de vitimista, sabe? Sim, é exatamente isso que eu ia falar, porque a gente vê muita gente falando que, eu tô numa situação meio de vítima aqui, tem muita gente julgando o que a gente faz mesmo, então não... Assim, eu particularmente já abri mão de muita coisa, né? A gente já abriu mão de muita coisa junto, a gente fala... E abre muito mão todo dia, Não, todo dia. Então eu, João Vitor e o Gabriel ali, que vou trazer eles aqui também pra vocês conhecerem, a gente trocar uma ideia, mas... A gente abriu mão de muita coisa também, igual vocês falaram que vocês abriram mão lá no começo também, de muitas coisas que pra todo mundo hoje é legal, ir pra festa, ir pra balada, curtir. Então, assim, esse tipo de vida, mas não é uma parada interessante. Só fazendo um adendo, desculpe te interromper. Eu, na época de Campeonato Mineiro, que durou 2-3 anos consecutivos, que é um campeonato federado, eu, quando jogava final de semana, jogava no sábado ou no domingo, né? Se eu jogava em Juiz de Fora, terminava o jogo, ia pra casa e dormia durante o dia inteiro. No outro dia, dormia de novo de tão cansativo que foi a semana. Então, assim, nem possibilidade eu tinha de ir pra festa. De fazer esse tipo de Isso coisa, com 15, 16 anos. Então, definitivamente a gente abriu mão. Não, e abriu mão de muita coisa porque...
E aí, completando aqui até aquilo que você falou, cara, hoje eu vejo isso também. As pessoas, elas têm muito mais facilidade de buscar conhecimento por causa da internet. Então você vê exemplos, você vê pessoas, você vê caras que estão em cargos, em posições muito maiores e se destacam muito mais. Por exemplo, o Adib é um cara muito presente nas redes sociais. Deixa eu pensar, o pessoal da G4 também muito presente. Então, esses caras, eles vendem o conhecimento de uma forma de imagem, sabe? Exato. Fez sentido? Fez porque você tá falando isso porque a internet deu essa possibilidade pra eles. Exatamente. Então, assim, o cara ele descola da realidade dele e traz a rede social como um aliado. Então, Exato. assim, é uma grande facilidade. Você falou de alta performance, né? De performance quando você era novo. Tem alguma coisa na sua rotina, assim, assim, eu já acompanho ela presencialmente lá em São Paulo agora, mas a gente vê muito, teve até um vídeo muito viralizado há pouco tempo que saiu num podcast de um dos nossos clientes lá, que usam a plataforma, né? Depois a gente vai explicar para vocês também direitinho como é que funciona, o que é Spread, o que é esses negócios aí que o pessoal fala, mas alta performance, o que você acha que é tão importante para um empresário, por exemplo, ter alta performance, desenvolver alta performance no dia a dia? É uma rotina, é acordar cedo, é malhar? Me fala um pouquinho da sua opinião aí nesse caso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que eu já vivi a performance, já vivi totalmente fora da performance. Então, mais uma vez, as pessoas tendem a me olhar e falar assim, por que esse moleque fez? Eu vivi a performance no futebol, que é ter hora para dormir, ter hora para acordar, ter hora para comer, o que vai comer, balancear a comida, né? Pesar a comida, rotina de treino, rotina de recovery, academia. Então, assim, era performance. E eu vivia a não performance, que foram os primeiros 1 ano de Spread. Uhum. Então, assim, eu acho que a sua pergunta é mais qual a importância da performance, né? O que você vê de tão importante na alta performance? Porque, assim, vou até parafrasear um dos clientes nossos que fez um dos vídeos que está na página lá da Talks by Spread, do Diogo, então acho que vai ser legal vocês darem uma olhada. Ele fala que o empresário que não tem que tá fraco, que não tem sucesso, é porque tá com a testosterona baixa. O cara tá desanimado, o cara não tá motivado, ele não tem uma motivação maior, sabe? Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. O que você vê de tão importante assim? Eu fiquei 1 ano fumando, bebendo, comendo Fast food? Fast food, né? Comida processada e trabalhando. Essa foi minha rotina durante 1 ano. A gente trabalhava 12 horas por dia, incessantemente. Eu literalmente, isso parece mentira, mas eu literalmente perdi a noção se era sábado ou domingo, se era final de semana ou dia de semana. Uhum. E não acho que as pessoas deveriam abrir mão desse momento não, tá? Isso é um negócio muito interessante de ser falado, porque tem momento na vida que a gente tem que fazer isso. Sim. Mas a conta chega e você tem que saber a hora de parar. Então foi 1 ano de extrema intensidade. E depois disso eu comecei a sentir a necessidade, meu corpo falar, cara, volta. Então, assim, conheci várias pessoas, uma delas é o Dr. Michael Marques, para quem não conhece. Um assim, grande abraço, né? É um cara... querido, né? Um querido, e é um cara que me ajuda todos os dias, eu converso com ele todos os dias. Tive dengue agora, me tratou, me ligava, viajando, então é um cara assim, fora da média. E ele foi o primeiro cara que eu vi viver a performance e ser feliz. Não, ele tem uma rotina que é fora da curva, né? Inexplicável. Vocês que não sabem aí, depois acompanhem ele no Instagram aqui, vou deixar aparecendo aqui, ou na descrição, em algum dos dois, pra vocês darem uma olhada. Dormir 8 da noite e acordar 4 da manhã. Exato. Tipo assim, o cara se alimentar tão bem e descansar e se adaptar à rotina tão bem, que ele até falou com a gente, doutor, e aquela festinha ali no final do ano, e a virada de ano, como é que é? Você dorme às 8 também? Não é possível. Ele falou, cara, não, tudo bem, essas ocasiões assim são a parte, mas ele fala que quem tem que se adaptar à rotina dele é quem conhece ele, porque a rotina dele é aquela. Exato. É de dormir às 8 e acordar às 4. Isso aí pra mim é saber falar não. Esse é um dos pilares da performance. Mas assim, o que me motivou foi o cansaço. Cansaço mental, cansaço físico, zero disposição. E aí eu comecei a perder oportunidades realmente. Falei, velho, eu tô totalmente fora do meu normal. Entendi. E aí qual que é a importância da performance? O empresário ele tem que ter a testosterona alta, ele tem que comer bem, ele tem que dormir bem. Essas são as 3 coisas mais importantes para o empresário. Por quê? Com a testosterona baixa ele não tem um ímpeto quase que animal de liderar. Essa é a primeira coisa. O ímpeto de liderar, o líder ele tem que estar atento, ele tem que literalmente farejar o ambiente dele. Ele tem que entender o que está acontecendo sem ninguém falar com ele. E isso a testosterona ajuda, definitivamente.
Essa é a primeira coisa. Além disso, testosterona está envolvido com energia, disposição, uma série de coisas. Alimentação, diretamente ligada às questões hormonais. Por quê? Hoje, com o conhecimento que o Mikael tem me ajudado, tem me passado, cara, tem alimentos que o nosso corpo não é feito para processar. E quando você come isso, você está literalmente te botando na cama. Você está indo contra tudo que o seu organismo pode Exato. Assim, sustentar. Né, exato. E o terceiro, que é o sono, que é o único momento e o melhor momento para reparar e te preparar para o próximo dia e para você memorizar e ter capacidade mental. Então, assim, obviamente que eu não sou nenhum especialista para afirmar, eu estou falando da minha prática. Então, essas são as 3 coisas mais importantes. Não só da prática, né? Acho que muito que a gente vive e escuta também e vê o pessoal falando com a gente, principalmente pela idade, durma bem, se alimente bem e tenha uma boa rotina. Então, exato. Se a gente segue esses 3, a gente claramente consegue viver muito bem alta performance. Exato. E assim, se eu pudesse falar qual que é o maior motivo, né? Se eu pudesse falar qual que é o maior motivo de eu viver e gostar de viver a performance, o líder tem que ser exemplo. Sim. Eu tenho que ser exemplo para você. Sim. Você tem que enxergar em mim um cara que você fala assim, velho, que maneiro que esse cara tá do meu lado. Não, eu vou desculpa até cortar o seu raciocínio, mas assim, o pessoal que tá assistindo aqui, que vai ter a oportunidade de conversar comigo ali, conversar com o Diogo também em algum momento, algum evento, alguma coisa que a gente for fazer, vocês vão entender por que a gente fala e por que o Diogo fala tanto de exemplo. O Diogo é exemplo lá pra gente todo dia, então ficava mandando foto no grupo 5 horas da manhã, motivando mesmo o público. Então, cara, você sendo uma referência pro pessoal que tá entrando, e assim, lá na Sprit, por exemplo, a gente vai explicar, né? Estamos pulando essa parte que é a mais importante. Mas enfim, lá na Sprit, por exemplo, o pessoal todo novo. Eu tenho 21, você tem 21, acho que o mais velho tem 28, 29. Então, assim, é uma média de idade muito baixa que precisa ter alguém como referência. E você ser referência com 21 anos é muito foda. Exato. E sim, obviamente tem que deixar claro que obviamente eu falho na rotina. Claro. Isso aí. Obviamente tem as inconstâncias de qualquer ser humano, mas faz parte. Sim. Faz parte. O maior motivo disso tudo, que é o resumo, né, do poder da performance, quando você é um líder com performance, você inspira outras pessoas. É isso que o Adib faz. Sim. O Adib todos os dias ele mostra que ele treina, que ele se alimenta bem, tanto é que ele tem um produto de vitamina, certo? Ou seja, ele suplementa e ele dá exemplo. Ele vai nas lojas, ele mostra o que deve ser feito. Então, assim, usar a rede social aliada à alta performance é o que faz o líder atual. E o Adib é um cara que é o rosto do novo líder. Ele é o líder da nossa geração. Eu até complementar o que você está falando, né? Eu acho que ele literalmente, ele é a referência para CEOs da nossa geração. Exato. Ele é o cara que vive alta performance, consome. Cara, ele faz live 5h30 da manhã, né? Tem aquele Instagram privado pro pessoal da empresa. Ele sabe que ele tem que dar exemplo. É muito simples, exato, mas é muito difícil ao mesmo tempo. Você não, assim, claro que você vê muitas pessoas dando exemplo, mas você vê o cara dando exemplo e vivendo o exemplo na prática, é muito mais difícil. E exato, ele é um cara referência nesse assunto. Exato. E assim, muitas pessoas criticam o Adib, mas ele tá obviamente à frente do tempo dele. Então, as pessoas que estão criticando, elas não entenderam o jogo que ele está jogando. O jogo que ele está jogando é o jogo de atingir pelo exemplo e atingir pela PF. A pessoa física dele tem que ser admirável para que a empresa tenha uma boa performance em vendas, em contratação. Até complementando, né? Então, cara, a gente fala muito isso e vive muito isso no dia a dia. A empresa ela precisa ter um rosto. A gente precisa familiarizar, tangibilizar uma pessoa como a cara da marca. Humanizar, né? Humanizar a marca, né? Eu acho que isso é muito importante também. Mas, pô, a história do futebol a gente já conhecia, ficamos acho que 2 horas antes de vir pra Juiz de Fora falando sobre isso. Foi um bom jantar, inclusive. Pô, um bom jantar. E aí, Diogo, a gente falou de Sprid, né? Como é que era, como é que começou, assim, tirando mais uma vez uma dúvida do público, o que você faz lá hoje, né? Que é uma dúvida também, né? A gente vê a sigla de COO, ninguém tem, a gente brinca muito lá de COO, né? Então, CEO, explica um pouquinho pro pessoal aí como é que funciona isso aí. E como é que começou, né? Porque foi lá atrás, tinha um outro nome. Explica pra galera aí como é que foi isso aí. Cara, a Sprit começou num encontro improvável de 2 Diogos na faculdade, né? O Diogo até queria estudar em Stanford na época, isso ele não fala não, mas ele queria. Ele aplicou e no final, assim, ele estava fazendo a aplicação,
A gente se conheceu, a gente começou, e aí eu acho que ele recebeu um e-mail 3 meses depois na época TK2, né? 3 meses depois da TK2 rodando, ele recebeu um e-mail de Stanford. Só que a gente começou muito bem, então ele falou, velho, eu vou fazer isso não. Talvez ele faça ainda. Mas assim, a Split começou, no caso TK2, começou no encontro ali da faculdade. Cara, inclusive, uma curiosidade, né? Já tinha visto vocês lá uma vez, mas enfim, só um ponto curioso. Eu era calouro do era um período, mas um período acima, né? Uma coisa assim, mas enfim. Eu era seu calouro. Uma coincidência um pouco engraçada. E aí, Diogo nunca foi na aula. Foi 3, 4 vezes, não levava nem... Eu vi ele uma vez, tá? Então, lá. Não levava no nem... máximo 2 Você me viu mais, né? Um pouquinho mais. Ele não levava nem caneta, nada. Ele ia, né? Ele ficava... Não sei se ele ia também, se é a palavra. Ele tava lá. Completamente inconformado. Mas aí a gente ficou amigo. Um dia me chamou pra almoçar, eu tava trabalhando. Era 11, eu lembro direitinho, era 11h30. Pô, chega aqui pra gente almoçar e tal. Isso daqui em Juiz de Fora? Aqui em Juiz de Fora. Tava com mais um amigo. E aí, conversa vai, conversa vem, ele me mostrou. Aqui, eu viralizo qualquer um que você me colocar na mão aí. Pô, essa história... Toda vez que eu escuto, eu dou risada. Pô, viraliza? Que até hoje parece que eu não acredito. Aí quando eu vejo, eu falo assim, o jogo ele sabia mesmo. Como assim viraliza? Viraliza qualquer um aí. Duvido, né? É o que todo mundo falava. Todo mundo fala. Eu ia até te corrigir. E ele me provou, resumindo a história, ele me provou o que era TK2 hoje virou Split. A gente acoplou todo esse conhecimento dele e todos os dados que a gente gerava com os nossos clientes para se tornar uma inteligência artificial. Então, hoje a gente está muito, muito à frente do que a gente era, mas graças a esse método, a essa viralização que a gente fazia na época. E hoje a Split se tornou uma inteligência artificial unindo o método com os dados que fazem com que a gente seja uma machine learning que aprende de forma retroativa. Sim. Então, essa é a história bem breve, mas pergunta pro Diogo depois pra ele contar essa história de Stanford, que ele nunca contou, tá? Você sabia eu também me surpreendi. Você fica, eu tava assim, né? Você não sabia. Mas ele fala muito de faculdade fora mesmo. Isso aí, assim, ele é completamente contra a faculdade em si, mas... Ele gosta pelo ambiente. O ambiente é uma coisa completamente diferente. Eu apliquei também, mas depois preferi ir pra Alemanha, mas nem era Stanford. Na época eu queria jogar college com futebol, né? Class Soccer. Quem nunca fez isso aí também? Morreu por dentro, né? Todo mundo já tentou uma vezinha ali naqueles programas maravilhosos de você ir para os Estados Unidos jogar bola, né? Todo mundo já tentou essa uma vez. 100% das pessoas, né? Nossa GoPro apitou aqui. Inclusive, a gente tá com um bom conteúdo aí para vocês verem também, que é, além de vlogs, a gente tá fazendo um perfil do zero pro Diogo. A gente já tem um produto muito validado, né? Eu vou me apresentar depois, explicar o que eu faço também, mas pra vocês entenderem, a gente já começou o perfil novo, a gente já tá com um vídeo aí com mais de 70 mil views, né, o Diogo? Tá. Com o próprio Dr. Mikael. Então, assim... a gente eu quis criar um perfil novo pra literalmente provar que é possível criar um perfil do zero, sim, mesmo que seja desafiador. Então, eu criei um perfil do zero e tá sendo muito difícil, mas daqui a 2, 3 meses a gente vai provar que realmente dá certo e vai ser mais um case. Sim, então, isso. Vender o próprio case eu acho que é mais legal também. Muito mais fácil, acho que chama mais atenção até porque vai ter constância, tem mais, enfim, uma série de outros fatores, né? Diogo, a gente falou um pouco de empreendedorismo, até separei algumas perguntas aqui um pouco mais diretas. Eu vejo muito pessoal fazendo esse tipo de pergunta e eu acho que você conseguiria responder e trazer isso para o público de uma forma que seria mais aquilo que a gente comentou até no próprio vlog, por exemplo, mais geral, né? Então, assim, a mentalidade do empreendedor brasileiro hoje ele é muito abaixo. Eu vejo, assim, muito abaixo do nível desses caras que estão fora. Europa, Estados Unidos. Qual que é a sua opinião sobre esses caras? Qual que é a sua opinião sobre a mentalidade do empresário brasileiro? As pessoas acham que o Brasil é grande, mas na verdade ele é grande só geograficamente. O mercado do Brasil não é grande. Mariano da Vetex falou isso recentemente e eu concordo em gênero, número e grau. Por que eu estou falando isso? Quando o mercado não é grande, você tem poucas pessoas para compartilhar conhecimento profundo com você. Já nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais ativo e muito maior e muito mais valioso, a quantidade de pessoas jogando o mesmo game é muito maior. Então, o maior motivo dos empresários brasileiros não serem tão bem sucedidos quanto os americanos é a falta de ambiência.
Então, assim, uma sugestão que eu dou para todo empresário, inclusive, cara, sai daquele nicho de amigo tomador de cachaça que joga pelada todo final de semana, sai para assistir jogo no meio da semana, porque, cara, isso é o que o mercado quer. Tem uma grande frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Exato. Então, assim, se você não descola desse pessoal, desse público, dessas pessoas que estão com você ali, você não vai ser diferente. Então, basicamente descolar da média, descolar do pessoal que você anda para você decolar, né? De certa forma. E outra coisa, só que com as condições que o brasileiro tem, o empreendedor brasileiro é muito mais resiliente do que qualquer outro. Com certeza. Definitivamente. Por isso que os empresários brasileiros, quando saem do Brasil, quando dominam o mercado brasileiro e saem, fica muito mais fácil lá. Porque aqui é literalmente um antro de dificuldades políticas, fiscais, econômicas, geográficas, que se torna perto do impossível empreender no Brasil. Então, eu não diria que o empreendedor brasileiro é abaixo. Ele é abaixo de conhecimento por falta de ambiência, mas ele é muito acima em questão de resiliência e vontade de mudar de vida. A ambiência realmente é uma coisa que faz muita diferença. Né? Dia a dia, você vê no dia a dia assim, o local que a gente tá, de onde a gente vai, para onde, com quem que a gente tá, faz muita diferença, né? Exato. Assim, você convive com pessoas melhores que você o tempo todo e quer ter contato com esses caras sempre. E você pode falar disso muito bem, porque a gente saiu de Juiz de Fora e foi para São Paulo. Qual que foi a diferença que você sentiu? Porra, realmente. A gente fala muito isso, né? Aquela fatídica vez, a primeira vez que você sai de casa, né? É um pouco absurdo, assim, você tomar essa decisão e até pro pessoal de casa, então... Mas, cara, conviver com pessoas boas muda o ambiente de qualquer um. Seja pro bem empresarial. E consequentemente muda o resultado, né? Sim, exatamente. Então, assim, você conviver com as pessoas boas, ter contato com pessoas que têm conhecimento até mais que você, porque eu falo muito isso e eu gosto de... Falo isso muito com meus amigos também. Eu gosto de estar no meio de pessoas que eu sou mais burro. Porque aí eu fico mais à vontade de ser o melhor. E aí me incomoda não ver... Boa. Me incomoda não conseguir responder uma coisa que o cara fala, por exemplo. Me incomoda não prosseguir o assunto ali que o cara abordou. E aí o que eu faço? Eu sento, volto pra casa para aprender. Tentar ver, buscar um conhecimento, ver um podcast. A gente fala muito disso, né? Ver um podcast, agora comecei com a leitura também. Boa. Tô me adaptando ainda, tá? É difícil. Mas tô melhorando. Pra gente poder... porque é importante, cara. Consumir conteúdo é muito importante. Hoje, é igual você falou, complementando até o que você falou. É muito importante ter essa facilidade de conteúdo, porque o cara, ele... tá mais... Sabe, ele tem mais... é mais fácil de gerar conteúdo hoje. Agora, um fator muito importante que eu descobri depois de 2 anos é o conhecimento que está disponível na internet não é o mesmo conhecimento que está disponível na roda das pessoas boas naquele assunto. O que eu quero dizer com isso? A língua portuguesa, qualquer língua, tem as suas peculiaridades. E uma delas é a dificuldade de transmitir assuntos difíceis. Ou seja, dificilmente você vai aprender... Chegou num platô de conhecimento, dificilmente o conhecimento que você quer, você vai aprender na internet. Sim. Você só vai aprender estando com as pessoas que já fizeram. E normalmente as que já fizeram, elas não estão na internet. Realmente. Entende? Não estão mesmo na internet. Não estão, definitivamente. Então, chegou no platô de conhecimento, velho, ou você percebe isso rápido e vai para a roda de pessoas que são melhores que você, ou você vai ficar naquele platô. E aí você entra numa corrida dos ratos infinita. Sim. Então, assim, é conhecimento mais ambiência. Cara, quantas vezes eu não entrei num podcast, eu ouvi um podcast que eu não entendi nada. Era revoltante assistir um conteúdo que eu não sabia nada, velho. Assim, o cara começava a usar termos, siglas ali que eu ficava perdido, pô. Aí o cara falando de CAC, LTV, churn, são dados e coisas que eu nunca nem imaginei que eu fosse ver na minha vida fazendo faculdade de administração, igual a gente estava falando ali atrás, né? Então, assim, realmente, eu acho até um tema legal pra gente trazer, que é até um pouco diferente. Faculdade, cara. Hoje a gente... Qual que é a sua opinião? Assim, é uma pergunta muito, muito aberta, muito claro, vai parecer muito polêmico, mas qual que é a sua visão sobre a faculdade, se ela realmente prepara? Porque tem muito esse debate, né? Eu não gosto de polemizar esse assunto, não, porque tem gente que precisa da faculdade para sair de casa, para conhecer um mundo novo, para entender coisas que ele nunca conheceria sozinho. Então, existem as peculiaridades individuais de cada um. Agora,
se a pessoa decidiu fazer a faculdade, ela tem que ter ciência que aquele diploma não vale nada no mercado hoje. Ponto. Sim. Ponto. Então você tem o diploma para você começar a ter conhecimento. A faculdade alinhada a conhecimentos externos, de trabalho, de se expor ao risco, de buscar outros lugares, trabalhar de graça, por exemplo, isso faz um bom profissional, certo? Sim. Agora, a faculdade por si só, o papel, ele não vale de nada hoje. Mas o papel com conhecimento, com prática, com envolvimento, ele gera um bom profissional. Então, assim, para algumas pessoas a faculdade é uma perda de tempo. Por exemplo, administração eu não gosto. São conteúdos muito, muito ultrapassados. Eu acho que a palavra ultrapassada. Me veio uma palavra que me fugiu. Mas é massivo, sabe? Os caras ensinam Fordismo, velho. Vamos combinar. Assim, é uma parada que agarra. É matemática. É cálculo 3. O cara quer ser empresário, ele não quer saber cálculo 3. O empresário tem que ser generalista, cara. Ele não pode saber profundamente esse tipo de coisa. Ele tem que contratar a pessoa que sabe. É isso que eu ia falar. O cara ele não quer saber cálculo 3 porque ele quer saber como ele vai como é que ele vai conviver com pessoas melhores que ele. Exato. Ele quer contratar um cara que sabe mais do que ele de fluxo de caixa de DRE. Exatamente. Não tem por que ele fala. Exatamente. Cara, eu preciso ler todos esses conteúdos sobre linha gerencial. Sabe? Por exemplo, diplomas essenciais para quem quer trabalhar nessas áreas. É a área da saúde, sim, jurídico e engenharia. Ponto. Agora, só isso é suficiente? Cara, definitivamente não. O médico, cara... Os médicos que estão formando hoje, cara, é bizarro o péssimo nível da medicina atualmente. É bizarro. Acho que a pandemia também deu uma complicada boa nisso aí, né, velho? Cara, mas me revolta o nível de médico que está sendo formado no Brasil. E outra, cara, não adianta eles acharem que eles vão ficar ricos o resto da vida, não. O médico tem a mania de se formar e se endividar. Por quê? Porque ele não tem conhecimento básico financeiro. Não se planeja financeiramente. Exato. Ou seja, essas 3 profissões, precisa do diploma? Pode até precisar. Sim. Mas precisa de um conhecimento complementar definitivamente. Cara, a gente falou um pouquinho... Respondeu. Achei boa resposta, inclusive. A gente falou um pouquinho de empresários também. Cara, a gente não vê muitas... mas vê menos empresas no Brasil indo para fora. Expandindo para fora do Brasil. E indo para esse outro mercado. Cara, a gente vê muito também... É até uma das perguntas que o pessoal falou para eu fazer aqui. O que o empresário brasileiro ele precisa para competir com o mercado europeu? Internacional. Europeu não. Internacional. Americano. Asiático. A primeira coisa é coragem. Porque assim, as pessoas vão viver falando que ser uma multinacional é muito difícil. Cara, eu tenho uma história muito bacana. Com 8 meses de Sprid, a gente abriu o Sprid Dubai. Sim. Certo? Eu falei isso numa prospecção, conversando com o lead na época, eu era o vendedor, e o cara quase me cuspiu. Assim, peraí, cara. Tem empresa que fica 2 anos pra internacionalizar. Você tá falando que 8 meses de empresa você tá em Dubai? Eu lembro. Você lembra disso? Uhum. E, velho, sim. E a gente já tá em outros países. Pô. Então, assim, a primeira coisa é coragem e a segunda é buscar conhecimento. Velho, qualquer dificuldade, se você é uma empresa de tecnologia, se você tem liberdade geográfica, velho, é simplesmente você ter coragem de passar 1 mês abrindo outra operação em outro país. O empresário que não tem coragem de sair da zona de conforto dele não vai render, ele não vai longe. Exato. Não vai alcançar o objetivo de ser uma empresa grande, não vai chegar nesses caras que estão, né, almejando o mercado internacional. Então, assim, eu acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. Exato, e aí o cara acha que é impossível, mas na verdade está muito mais acessível do que ele imagina. Né? A gente já tem uma operação rodando em Dubai hoje, tem operações nos Estados Unidos, então assim... Por quê? Porque a gente falou, velho, por que não? É igual você falou, né? Sprid, é machine learning. A máquina, ela entende como que ela vai melhorar e aprender o que é a cultura de lá. Isso é uma coisa que a gente falou muito também, eu acho que é até legal. Cara, a cultura para vídeo são completamente diferentes. É uma coisa que a gente aprende vendo muito, né? Cara, um vídeo que funciona muito bem aqui no Brasil não vai funcionar lá, não. Não são coisas completamente diferentes, mano. Eles outra coisa importante é você internacionalizar uma marca. Exatamente. Porque você tá batendo de frente com tudo e qualquer tipo de conteúdo, de pessoas, de como é que é? Até me fugiu a palavra aqui. De cultura. Então, assim, você tá batendo de frente com a cultura de uma empresa, a cultura de um país. Então, assim, mas a cultura das pessoas também. De pessoas também. Contratar em Dubai hoje é muito diferente de contratar no Brasil. Nossa, eu imagino.
Então, não assim, acompanho muito de perto, né? São coisas completamente diferentes, mas, respondendo a sua pergunta, para internacionalizar, você tem que ter um produto com liberdade geográfica e coragem para dar as caras e começar. Bom, bom comentário, né? Acho que pode falar assim. Mas enfim, o Diogo, a gente fala também muito sobre inteligência artificial agora. Eu acho que agora, mais do que antes, está muito mais na moda e muito... Eu não gosto da palavra na moda também não, mas enfim, está muito mais em alta o tema inteligência artificial. Hoje a Spread, vamos falar um pouquinho da gente também, o que a gente faz, como que começou essa ideia maluca de virar uma máquina, que é difícil até de explicar pro pessoal hoje às vezes. Mas assim... Como é que você vê essa chegada das inteligências artificiais hoje? Cara, lançou, se eu não me engano, foi ontem, né? Que saiu uma notícia que você vai poder conversar com parentes que já faleceram por meio de inteligência artificial. Então, assim, cara, a gente está avançando no nível de tecnologia de uma forma brutal. Queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre esse crescimento de inteligência artificial, esse desenvolvimento ainda mais das máquinas, né? Cara, o Elon Musk falou semana passada não. Acho que ele falou mês passado que ele acredita que o mundo vai ter que criar uma renda básica, né? Tipo, o que o Bolsa Família vai ter que criar uma renda básica porque a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Então, assim, quem sou eu para falar de inteligência artificial acima de Elon Musk, que é o cara que entendeu o que era muito antes dela realmente ser e entrou na OpenAI. Então, assim, ele é um cara que já deu o tom dele. Obviamente, ele tem um tom muito de mercado, porque ele defende